Bora cuidar da sua vida, porque quem cuida da própria vida e não da vida do outro é muito mais feliz. E vamos combinar que gente feliz não dá trabalho. Muito prazer, eu sou a Catita Kodama, especialista em liderança feminina e eu liberto mulheres do medo de falar em público. Estamos chegando ao episódio de número 37 dessa série 40 Dias de Fé, que tanto tem me inspirado, que tanto tem me ensinado com a história de quem? Moisés, esse grande herói da fé. E eu vou trazer aqui para você como que vai ser a dinâmica desses próximos episódios. Nós fomos lendo a Bíblia, nós fomos aprendendo com a história de Moisés, passamos pelo livro de Êxodo praticamente inteirinho, e aí eu fui descobrir que tinha mais história em outros livros, e aí eu trouxe como que foi o desfecho, como que foi toda a caminhada de Moisés para que ele não entrasse na Terra Prometida. E eu quero usar esses últimos episódios para trazer as principais lições, os principais ensinamentos que Moisés trouxe para a minha vida, e eu tenho certeza que ele contribuiu muito também para a sua. Então vamos fazer essas reflexões, dar uma recapitulada em tudo que nós vimos e vamos principalmente olhar para todas essas lições e como aplicá-las no nosso dia a dia. A primeira grande lição que eu quero retomar aqui com você de Moisés é a resiliência de Moisés. E eu falo da resiliência dele não só no período que ele esteve ali no deserto, enfim, mas desde o início mesmo, desde quando ele nasceu. Ele já nasceu num período conturbado em que Faraó havia mandado matar todos os meninos hebreus. Vamos até recapitular aqui, olhando lá para Êxodo. Vamos voltar lá no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 22. Certo dia, entretanto, ordenou o Faraó a todo o seu povo: a todos os meninos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as meninas deixareis viver. Ou seja, ele mandou matar tudo quanto é menino que nascesse das famílias hebreias. E lógico, né? Esse é o período onde que Moisés nasceu. Então, desde aí, Moisés já passou por vários desafios, várias situações. E aí, vocês lembram como é que foi? A mãe dele, por medo, ela não quis, as parteiras ajudaram e ela escondeu Moisés por 3 meses, mas chegou um momento que ela não conseguia mais esconder. E aí ela colocou Moisés num cesto e soltou no rio. Foi aí que Moisés foi parar, bem aonde? Na família de Faraó. A filha de Faraó acabou adotando Moisés e ele cresceu numa família egípcia. E aí, dentro desse contexto de resiliência, eu quero ressaltar aqui uma questão que é talvez um assunto que pegue para você, assim como pega para mim, que é a rejeição. Desde quando Moisés nasceu, vamos entender que ele já nasceu para ser morto. Então já é uma grande rejeição daquele ambiente no qual ele estava inserido. E aí a mãe dele, por assim, total cuidado, por tentar protegê-lo ao máximo, o que ela fez? Ela entregou ele para outra família, e uma família que era egípcia. Então aí já tem algo voltado para a identidade, ele foi criado por uma outra família. E aí, olha só, na trajetória, o que aconteceu? Teve aquele episódio que ele, com aquele instinto dele de querer defender um hebreu que estava ali apanhando, sendo agredido, enfim, ele acabou matando uma pessoa e ele teve que fugir para o meio do deserto. Na verdade, não foi deserto, ele foi para Midian. E aí, novamente, ele foi rejeitado pelo povo e pela cultura na qual ele foi criado. E aí ele foi para outro lugar, foi para outra cultura, para outra tradição e acabou lá formando uma família. E ali em Midian ele casou, teve filhos e ficou por aproximadamente aí 40 anos. E foi aí que ele recebeu o chamado de Deus para a sua grande missão, que era libertar o povo de Israel e levar esse povo até a Terra Prometida. Então veja quantas idas e vindas, quantas fugas, quantas rejeições que ele recebeu no decorrer da sua vida. E Moisés, ele podia muito bem, assim,
simplesmente ser um mimizento, que é o que a gente mais vê aqui nessa geração com a qual a gente convive, e falar assim, ai, porque eu fui jogado no rio, porque eu sou um coitadinho. E aí, com certeza, ele foi vítima de algumas circunstâncias, de algumas situações na vida dele, mas ele não se vitimizou. É totalmente diferente você ser vítima e você se vitimizar. Moisés, ele seguiu o fluxo da vida dele, ele foi fazendo o que tinha que ser feito e isso tudo preparou Moisés para ele chegar nessa jornada que foi designada a ele por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus. Só que aí, essa é só uma parte da história, na verdade é o começo da história. E Moisés, sendo muito resiliente, mesmo passando por todos esses processos aí de rejeição, chega um momento que ele vai ter que encarar quem? Ninguém mais, ninguém menos que Faraó. E ali o tanto de não que Moisés recebeu, e mesmo assim não acreditando nele, na capacidade dele, Deus o colocou ali e falou assim: vai, Moisés, eu vou com você, eu vou chamar reforço, eu vou colocar Arão para te ajudar na sua comunicação. Ele tinha um medo gigantesco, ele não acreditava nele, ele tinha um sério problema ali com a questão de capacidade. E Deus mesmo assim insistiu, falou: não vai, meu querido, você vai, a missão é tua e você vai seguir, eu vou estar com você e bora. E ele foi com medo mesmo, recebeu inúmeros nãos, inúmeras rejeições de Faraó, até que finalmente ele cedeu e conseguiu libertar o povo de Israel. Saíram do Egito e aí acabou? Lógico que não. Ali eu acredito que foi a maior forja de Moisés, que foi esse período que ele passou por 40 anos no deserto, junto com todo esse povo de Israel, e a grande maioria ali murmurando, reclamando, nada estava bom, e sempre remetendo ao passado, olhando para o Egito, que você trouxe a gente até aqui para a gente morrer, para a gente sofrer, estamos aqui sem água, estamos aqui sem comida. E reclamava, sempre falando várias vezes, várias partes dessa história eu trouxe aqui por meio de vários versículos que nós lemos juntas, eles falando que eles prefeririam ficar no Egito, antes a gente tivesse ficado no Egito, porque lá a gente tinha comida, a gente tinha água, e era uma reclamação atrás da outra. Então você imagina o quanto que Moisés teve que ser resiliente e não pegar para ele essa questão toda, porque ali, além da rejeição, eu vejo uma grande ingratidão. E Moisés se manteve ali, lógico que com todo o suporte, com todo o apoio, com toda a força de Deus, Deus conduzindo ele para que ele fizesse, para que ele não enfraquecesse no meio do caminho. Mas eu vou te falar, viu? Moisés, ele nos ensina muito a como realmente sermos resilientes, porque ele teve tantas quedas, ele teve tantos desafios, tantos processos de rejeição. Ele podia muito bem simplesmente cruzar os braços, ficar se lamentando, ficar reclamando, igual o povo de Israel ficava reclamando, mas não. Eu acredito que toda essa resiliência, toda essa persistência de Moisés, mesmo mediante tantas adversidades, o fez ser quem realmente Moisés representa nessa história, e ser esse grande herói da fé. E aí, para concluir, olhando para tudo isso que nós vivenciamos durante todo essa série de 40 dias aí com Moisés, eu entendo que muito do que tem te paralisado, tem te limitado, os medos, as crenças, os traumas, muito disso está relacionado a talvez um pouco de falta de resiliência, mas muito em relação ao medo de ser rejeitada, ao medo do não que você vai ouvir, ao medo da não aprovação, ao medo de ser julgada. E aí o que eu quero falar aqui para você e para mim também, que por mais que eu esteja aqui falando com você, esteja aqui gravando vídeos, você me vê falando aqui nas redes sociais, eu também tenho alguns gatilhos que me remetem a essa questão de
rejeição, de medo do que vão pensar muitas vezes, da não aprovação, das pessoas não gostarem, o que o outro vai pensar. E aí eu sempre trago para mim, principalmente agora com todos esses aprendizados que eu tive estudando a história de Moisés, que independentemente de qualquer coisa, a primeira lição que fica aqui para mim é: Deus escolhe e Ele prepara os escolhidos no caminhar. Ele vai estar sempre com você, Ele vai estar sempre segurando na tua mão, Ele sempre vai ser o seu maior apoiador, Ele vai ser sempre a sua força. E é nisso que eu tenho me apoiado muito. Eu sei que Deus está comigo. Se Deus é comigo, quem será contra mim? E alimento minha fé todos os dias, entendendo que existe um propósito muito maior, existe algo grandioso que Ele preparou e que eu preciso ter a mesma fé, a mesma obediência de Moisés, ser tão resiliente quanto ele, independente das rejeições, independente das críticas, independente dos nãos que eu escutar no meu caminhar, eu olhar para ele, me inspirar e entender que ele tinha Deus ali com ele, presente o tempo todo, orientando, segurando na mão, fazendo junto com ele. E olhando para as nossas vidas, nós temos a mesma oportunidade que Moisés teve, mas nós precisamos nos permitir nos aproximarmos de Deus, estarmos cada vez mais tendo um relacionamento mais íntimo com Deus, para que nós possamos viver tudo isso que Moisés também viveu. Então depende muito mais de nós do que Deus. Então, fazer realmente essa reflexão e olhar para tudo que Moisés fez, para que a gente possa também usufruir de tudo que ele usufruiu. Eu espero de coração que esse vídeo, essa série esteja fazendo sentido para você. Se te ajudou, se te ensinou algo, já deixa seu like aqui, compartilha com uma mulher, alguém que você lembrou, alguém que precisa assistir esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, já se inscreve, querida, tá perdendo tempo. E ativa as notificações, porque assim que eu subir o vídeo aqui no canal, você já vai ser notificada e você vai assistir rapidamente, vai receber esse conteúdo rapidamente. Bora cuidar da sua vida e até o próximo vídeo.